Vamos lá, pessoal. Então, na nosso encontro aí passado, a gente viu essa primeira parte aqui, né? Foram algumas práticas aí relacionadas à extração. Então, parte daquele comando SQL, que traz todas as tabelas do banco, né? A gente viu a questão das subprocedures, que otimiza bastante o trabalho repetitivo quando a gente tem dentro do script. A transformação de campos aí negociais, aí a gente viu aquele operador de expansão, por exemplo. A gente criou um operador de expansão lá para pegar uma data, um campo data, e já quebrar ele em 4 tipos de informações diferentes, né? Fazendo lá, trazendo o ano, o mês, o dia, né? Então, e a gente fez alguns exercícios aí durante isso. Era para durar meia hora isso aí, porque a gente tem 3 tópicos aqui, a gente acabou demorando 2 horas só no primeiro, né? Então esse aqui tudo era para ter sido visto aquele dia, né? Hoje está marcado então para a gente olhar a questão dos itens mestre e variáveis. Então, criações de dimensões mestres, né? Por exemplo, criação de drill down, né? Vocês já trabalharam com isso no ClickSense, já fizeram alguma coisa? É bem legal, porque nessas versões mais novas aí do ClickSense, eu não sei se foi na de abril que saiu, ela começou, ela começou com a questão das cores, né? Então, numa dimensão, por exemplo, você tem uma dimensão lá de situação de um processo, por exemplo. O processo está em andamento, o processo está suspenso, o processo está cancelado, o processo está aguardando julgamento, alguma coisa assim. Você consegue, para cada valor desses na dimensão, colocar uma cor diferente. Então, são coisas bem legais assim que a gente deixa pronto como um item mestre, e depois, na hora de montar os gráficos no ClickSense, é só diversão, porque a gente vai arrastando e soltando e ele já vai colocando cor, já vai colocando os cálculos. É bem legal isso aí, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre itens mestres, que pode ser uma dimensão, uma medida, né? Ou pode ser também, inclusive, uma visualização inteira. Uma questão que eu estava pensando lá, que você pode, por exemplo, criar alguns gráficos na sua aplicação, no ClickSense, mas deixar um menu ali para o cara se servir. Deixar vários outros gráficos já prontos, ele só pega aquilo ali, arrasta para a pasta dele e cria só para ele. Então ele não cria para todos os usuários, né? Então é uma coisa bem legal isso aí. E depois, se der tempo, aí a gente falar um pouquinho sobre mashup, né? As coisas que eu comecei a trabalhar com mashup esse ano aí, com alguns exemplos aí. Lá na ETI a gente está fazendo lá no TJ. Tem mais um lugar, não estou lembrado. Mas a gente comecei a trabalhar com isso. Então as coisas bem legais assim no mashup, porque, por exemplo, estava até mostrando para a Camila aqui agora mesmo, a gente tem, no ClickView, a gente tem expressões e dimensões que podem ser condicionais. Conforme um certo filtro, uma certa condição da sua massa de dados ali, daquela seleção que você fez, aquela coluna inteira num gráfico ou numa tabela, ela aparece ou não aparece. Né? E no ClickSense você não tem essa questão de fazer isso condicional, né? E aí lá no TJ foi necessário isso. Então eu fiz um exemplo aqui, se der tempo a gente vai dar uma olhadinha nele, que ele esconde algumas colunas, né? Ou ele esconde inclusive o gráfico inteiro, certo? No ClickSense a gente não consegue fazer isso, né? Mostrar aquela exibição condicional do ClickView lá, o ClickView ainda fica um buraco na tela, né? Mas no ClickSense nem isso. Então, com essa questão do JavaScript lá no Mashup, é legal porque, como ele é responsivo, ele se autoajusta. Então, é bem bacana isso aí. Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nessa parte de itens mestres. Eu tinha passado para vocês aí o pré-requisito de estar com o ClickSense, né, funcionando. Mas aí vai partir do zero ou vai continuar naquele outro? Não, vamos pegar uma aplicação aqui. Aquele outro que a gente fez, qual foi o nome que a gente deu? Vocês lembram? Click Knowledge mesmo, né? Aqui, Click Knowledge, transformação, tração e dashboard. Então vamos partir desse aqui, então. Dashboard. Tá aqui, né? Bom, a gente não tinha criado nada, a gente só fez a parte de carga aqui, ó, só relembrando. Você tem? Não. Como é que ela viu que Você não conseguiu vir no outro, né? Mas você viu o vídeo? Não. Então, não viu também não? eu gravei ele aqui, que eu tinha formatado no notebook. Pega ele aí, começo. Mas acho que Não, então você não pegou o QVF, não. Melhor copiar, então. Não, fica na nuvem não. Você fez na nuvem?
Então você fez o ClickSense Desktop. Você faz o ClickSense Desktop, ele fica no documentos, vai lá no Explorer. Aqui, ó. Quando você faz um ClickSense Desktop, né, ele fica aqui, ó, em documentos, tá vendo aqui? Documentos, clique, Sense, Apps. Essas aplicações que estão aqui dentro, ó, são as aplicações que aparecem no Hub. No Hub. Você poderia pegar uma outra aplicação de qualquer outra pasta e simplesmente arrastá-la para o ClickSense. Tá? Ele vai abrir essa aplicação. Ele abre, você trabalha, edita, faz o que você quiser. O problema é que ela não vai aparecer no Hub. Então, quando você fechou o ClickSense e abriu novamente, ela não vai estar no Hub. Tá? Mas poderia ser assim também. Tá? Me passa o pendrive aí, por favor. A gente vai estender de novo. Já está aqui? No principal. Qual que é a pasta que tá aqui? Tá fora, tá nem Só vocês cliquem na hoje aqui. Não precisa. X, documentos, Ctrl X, não. documentos, vai documentos, clique, Sense, Apps. Aí, salvei. Os três. Isso. Agora abre o dashboard. Vai lá no ClickSense Desktop, autentica. Então, abrindo aqui, né? Só lembrando lá o que a gente falou na semana passada, uma forma de carregar no dashboard, né? Porque lembra que a gente faz toda a parte de transformação lá na transformação, na camada de transformação. Então, aqui é simplesmente um load asterisco. Vai carregar um load asterisco. Você pode fazer inclusive isso aqui, ó. Asterisco.qvd, certo? Então daria para fazer assim também, tá? Eu tirei ali o QVD, deixa eu só fazer assim, pronto. Daria para fazer assim, ó. Como os nomes das tabelas já estão com nomes negociais, os nomes dos campos já estão com nomes negociais, ele vai carregar tudo. Perfeito. Entendeu? Mesmo se você colocar num diretório anterior. Aí assim, isso que inclusive depois que eu conversei com vocês aquele dia, teve uma situação diferente comigo lá na ITI. Porque eu tenho lá a camada de extração, tenho a camada de transformação e a camada de dashboard, né? Mas aí é o seguinte, na camada de transformação eu peguei vários dados analíticos, certo? A parte de certificado digital. E aí ficou muito pesado o painel. Então o que eu fiz? Eu gerei um dashboard resumido. Então no meu dashboard resumido eu não posso fazer isso aqui, porque senão ele vai carregar todos os dados lá analíticos. Então eu carreguei só as tabelas que eu precisava, e além de carregar as tabelas que eu precisava, eu carreguei só os campos que eu precisava também. Entendeu? A tabela tinha 20 campos lá, vários campos de texto, blob e tal, e eu não precisava. Eu precisava só de dados estatísticos, né? Aí eu não carreguei todos os campos da tabela de certificados, por exemplo. Entendeu? Então, aí assim, vai da sua necessidade, ok? Vamos lá então? Conseguiu? Eu estou passando para os QVDs que não já passaram. Abre. O arquivo... Os QVDs a gente criou uma pasta, né? No C2 pontos, não foi isso? Eu coloquei outra pasta. Chamada de Click Knowledge. Click Knowledge, Commerce. Aquela XLS é a base. Para esse exercício que a gente vai fazer aqui com medidas, a gente não vai precisar dos QVDs não, tá? Porque os dados já estão carregados. Esse treinamento seria a base de dados. Ok? Vamos lá? Então aqui ó, no dashboard a gente vai criar uma pasta nova, né? Pode chamar aí de visão geral, por exemplo. Visão geral. Depois a gente precisa marcar um encontro para falar sobre a aplicação no ClickSense Server também, que é um pouquinho diferente o desenvolvimento. Aí a gente compartilha aqui um servidor para todo mundo acessar pelo servidor e a gente faz os exercícios com ele. Um exemplo aqui que eu tive lá na ITI também foi que eu usei uma logomarca, então eu tive que importar o conteúdo para dentro do ClickSense, só que esse conteúdo tem que dizer quem pode acessar esse conteúdo. Então quando eu abria, a logomarca aparecia. Quando o usuário abria, não aparecia, porque eu não tinha publicado para ele, não tinha dado permissão para ele enxergar aquela biblioteca de conteúdo. Certo? Então tem algumas particularidadezinhas que depois a gente pode abordar também, tá? Isso aí. Talvez até o Hudson pode ajudar a gente, o Bruno, né? Tem trabalhado bastante com o ClickSense já. Eu estava estudando sobre esse server, nossa.
Vamos lá. Então aqui, ó, primeira coisa, né? Só pra instalar, né? Instalar é fácil. Certo. Aquele dia, lembra que... Não, o seu é casa à parte, não. Deixa eu falar tal do Mac. Não, mas não era no Mac, Era não. no Windows, né? Vamos lá, pessoal. Ah, no Windows você tinha. Abriram aí a aplicação? Dá uma olhadinha nos campos aqui, ó, para ver se os campos estão carregados. Tem, né? A gente tem campos aí de categoria de produto, nota fiscal e produto, certo? Vou criar um gráfico aqui da forma mais simples, né? Por exemplo, se eu fosse criar um gráfico aqui, eu vou puxar aqui um gráfico de barras. Editar. Você criou a pasta? Abre o dashboard. É o dashboard mesmo, né? Deixa eu não estar no errado. Tem como, você já tá mexendo, tem como desativar Visão geral. essa assistência automática? Porque isso é A visão automática? uma Ela tá desgraceira. mexendo também. Aquela sugestão automática do É porque Click às Sense vezes novo. eu arrasto um campo que eu queria que ele fosse só um filtro simples, aí ele cria um É. gráfico, aí pra eu alterar. Mas Automático. aí você pode desativar. Quando você clica. Mas aí você pode arrastar o filtro pra cima dele e ele vira um filtro. Ah, não, sim, mas tô falando ao invés de. Na verdade isso foi implementado porque o Tableau faz isso muito bem. Uhum. Na verdade, a gente estava atrás. Uhum. O Tableau você puxa um campo, ele dá Já um cria, gráfico. já. Você puxa outro, ele já sugere um tipo de gráfico. Você Uhum. puxa outro, ele já muda completamente o tipo de gráfico. Uhum. Então, o pessoal gosta muito disso. Eles acabaram... Mas ali tem um assistente que você pode desativar do lado direito ali em cima, tá vendo? Mas aí já é depois dentro você. do gráfico, Depois de você já ter criado o gráfico. exatamente. Então, tipo, desativar por default. Não. Na verdade, eles estão investindo muito nisso. Que pena. Deixa eu passar aqui uma outra aplicação para vocês, porque com essa aqui a gente carregou só 3 tabelas. A gente não vai conseguir fazer o exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui uma NF aqui, ó, que eu tenho, NF treinamento. Essa aqui eu acho que está mais completa, a gente consegue fazer melhor. Porque senão a gente vai ter que passar pelo processo de extração, transformação e dashboard aí para poder Fazer tudo. fazer tudo, tá? Então deixa eu ver aqui se isso aqui tem tudo. Não, esse aqui está prontinho. Tem NF item? Tem. Vou passar essa para vocês. Me dá o pendrive aí, por favor. Então, acho que eu tenho uns aqui também. A mochila tá aí. Criar o nosso GitLab aqui. Na verdade a gente usa, né, o Drive, né? Eu vou criar uma pastinha lá com tudo, que aí fica mais fácil para todo mundo. Agora não dá mais pra usar o GitHub. GitHub é da Microsoft, né? Agora já estragaram o GitHub. Microsoft comprou o GitHub. É Lohana. Tá, deixa eu criar uma pastinha aqui. Click. Você criou? Click Knowledge? Ah, tá ali. Em cima da série. Tá só trocado aqui, posso mudar? Digi. Já. Esse nome difícil, né? Nossa. Nossa, é demais. Clique novo, vou mudar. Clique novo, pronto. É mais fácil. Não. Então vamos lá, deixa eu pegar essa aplicação aqui, porque ela vai estar mais completa. O bom é que o QPF, o nome tá certo, mas eu posso estar. Agora mudou tudo agora bagunçou. O que tá rolando, rapaz? O professor fica te complicando com esses nomes estranhos assim. Click Knowledge. Vou colocar aqui, tá? Injetar. Muito. Então vamos lá, ó. Essa aplicação aí, NF Treinamento, já está com a nuvem carregada lá. Ó. Vou abrir ele aqui. Qual que você entrou, tio? NF Treinamento. Aqui, ó. Então já tem a nuvem toda carregada lá, vai ser mais fácil para a gente fazer aí, tá? Como é que eu faria a criação, então, de um gráfico aí, da forma básica, né? Venho aqui, pego um gráfico de barras, vou incluir uma dimensão, vou pegar aqui, por exemplo, ano, NF emissão ano. Você criou um nome? Sim. Só um pouquinho, só concluindo aqui. NF, vou digitar item aqui, item, tá aqui ó, item total, o que eu quero fazer com o item total? Somar, pronto, beleza?
Então ele montou aí o gráfico. Só que suponha que essa medida sua aqui, ela tem uma regra de negócio. Eu quero pegar aqui, ó, somente as vendas, somar as vendas, onde o ano é igual. Eu vou montar um set de análises aqui, né? Vamos pegar o último ano selecionado aqui. Pronto. E pegou aqui. Eu mostrei por ano aqui. Deixa eu colocar por mês, que fica melhor. Vou colocar por mês aqui. Mês. Substituir. Pronto. Tá lá. Então isso aqui são as vendas em 2014. Mas aí eu quero criar um outro indicador aqui agora. Quero fazer aqui um KPI. Então eu venho aqui nos gráficos. Quero montar um KPI. E aí eu vou adicionar aquela mesma medida novamente, né? Vou pegar o item aqui, ó, fazer a soma nele e alterar esse cara aqui para pegar lá o set análises também, né? Então assim, tem certas fórmulas que a gente utiliza várias vezes dentro de um painel, né? E além de utilizar várias vezes, ela tem uma regra de negócio. Se você duplica, faz aqui, faz lá, se alterou lá e não alterou aqui, lascou. Né? Então a gente não mantém a mesma regra de negócio, né? Então para isso a gente tem lá as medidas mestres, ó. Então eu posso pegar essa fórmula inteira aqui, vou copiar ela, venho aqui em itens mestre, né? Venho aqui em medidas, vou criar aqui uma nova medida, certo? Eu já tenho aqui, né, nesse exemplo aí, mas eu vou fazer aqui novamente, ó. Então tá lá, ó, copiei a fórmula lá dentro. Então é o sum do NF item total, mas somente no ano máximo selecionado, certo? Aplicar. Aqui a gente pode dar um nome para essa medida aí, eu vou chamar de total faturado ano. É o nome dela, é o nome que vai aparecer aqui na lista para você, para você selecionar. E a expressão do rótulo pode ser diferente disso aqui. Né? Então eu poderia fazer uma coisinha legal aqui, ó, que ele aceita a fórmula, né? Tá aqui o FX, ó. Eu posso colocar assim, ó, igual total faturado no ano, e aí eu faço lá o max, né, do NF ano, certo? Olha que legal. Criar. Olha aqui, ó. Inclusive ele já mostra aqui um preview para você como vai ficar, né, a sua expressão. Então agora, para criar aqui um gráfico de barras e um gráfico de KPI, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, né? Venho aqui, posso pegar o campo aqui que é o mês, vou arrastar o mês, incluir esse mês, venho aqui nos itens mestre, vou pegar aqui, ó, total faturado no ano. Pronto, já montou o gráfico, certo? Olha lá como é que ficou o label, ó. Total faturado no ano, certo? Ele aparece lá, né? Inclusive aqui no eixo aqui, ó, 2014. E se eu mudasse esse ano para 2013? Então, vamos colocar aqui uma lista para a gente ver. Vou pegar aqui o mês. Ele montou aqui uma lista para mim. Na verdade, ele montou uma tabela ali, né? Aí, como o Hudson disse, ó, isso aqui eu não tinha pensado ainda. Ó. É uma coisa legal. Vou arrastar o filtro para cá, para cima. Converter em painel de filtro. Pronto. Né? E posso pegar o ano também, né? Na verdade, que eu queria pegar o ano. Vou pegar aqui o ano. Vou pegar aqui o painel de filtro. Converter em painel de filtro. Pronto. É isso aí que você tá falando, que eles vão gráfico. Que tem como você desabilitar aqui, né? Clica aqui na pasta, não dá. Mas aqui, ó, dá para desativar a assistência aqui. Mas você tem que fazer um por um, né? Um por um é meio chatinho. Você tem que desativar. Aí você tava vendo que tinha como colocar. Aqui, como eu já troquei, né, ele não ativou a assistência, mas se eu arrastasse o campo aqui, ele viria com a assistência ativada ali. Então aqui agora, se eu venho aqui e marco 2013, olha, me mostrou agora 2013, que já mudou para 2013. Se eu simplesmente pegar aqui essa medida que eu criei, medida mestre, e arrastar para cá, ele já cria para mim um KPI, ó, faturado no ano de 2013 e o valor. Né? Posso pegar esse cara aqui, ó, e duplicar.
Vou clicar aqui em duplicar, vou pegar essa segunda, vou colocar o ano anterior. Vou pegar aqui -1. Tá? E aqui, ó, eu também vou fazer -1, só que como eu vou fazer uma conta, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. -1. Se eu colocasse aqui menos o max, ele faria a string concatenado com o max, ele calcularia o max e tentaria tirar dessa string -1. Aí não daria certo. Tá? Então por isso que a gente tem que forçar o cálculo aqui primeiro para pegar o resultado de estudo e concatenar com aquilo lá. Ó, salvar. Né? Agora, mudei o nome, né? Deixa eu mudar o nome aqui. Então esse aqui é o ano anterior. Opa, anterior. Salvar. Então agora, arrasta isso para cá. Opa. Uma assistência, né? Vamos ligar a assistência ali. Só para fechar. Anterior. Eu vou ter que voltar aqui para poder clipear. Na verdade eu poderia fazer assim, né? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Poderia clicar aqui. Realmente eu não gostei muito desse recurso de assistência não, viu? Acho bem chatinho, essa é muito chatinho. Então aqui... Como a gente já está acostumado a trabalhar do jeito, então você vai... Então aqui, ó, quando eu venho e arrasto para cá, ó, incluir total ano anterior, né? Aí ele já coloca aqui, ó. Então ficou 2013, 2012, né? Quero incluir naquele gráfico ali também. Vou lá, incluir. Pronto, ficaram os dois aqui, certo? Então isso é muito legal, né? Isso facilita demais, assim, quando você está trabalhando com expressões, né? Geralmente ela vai repetir, você vai criar ela em objetos diferentes, né? Se eu criar aqui um gráfico de pizza, por exemplo, né? Poderia fazer aqui um gráfico de pizza. Aqui um gráfico de pizza. Pizza não, deixa eu pegar um de blocos. Não pode converter. Pronto. Aí eu vou pegar aqui agora, ó, adicionar lá, vou colocar aqui a cidade, por exemplo. Cidade. E vou pegar o item mestre total no ano de 2013. Pronto, tá lá. Né? Então é o que eu falei, fica divertido. Você vai clicando e arrastando e criando lá os objetos que você precisa, certo? Outra coisa que dá para fazer com as medidas aí, ó, é a questão das cores. Então eu venho aqui, vou pegar essa do ano aqui, ó. Sempre que você vai editar uma medida que ela já está sendo utilizada em algum gráfico, ele te pergunta se você quer mudar realmente, porque ele vai afetar todo mundo, certo? Então ele vai afetar todo mundo. Então aqui eu venho, ok. Então aqui tem a cor. Tá? Então eu vou falar aqui que o total faturado no ano é verde. E aí o do ano anterior, que como ele é comparativo, eu vou colocar ele em cinza. Vou colocar ele em cinza, certo? Então tá lá, ó. No gráfico aqui as barrinhas ficaram verdes. Aqui eu usei ele, ficou verde. Aqui no indicador tá verde do ano, tá cinza do ano passado, certo? Bem bacana isso aí, tá? Eu tô usando bastante assim com os projetos do ClickSense que eu tô criando aí. Bem legal. Tranquilo? Entenderam a questão das medidas mestres? Vamos falar sobre as dimensões, né? Então, a dimensão no mesmo princípio, assim, as dimensões que eu... Passa pra gente? Esse aqui vai dar? Passo. Vocês querem fazer? Eu acho que é melhor prestar atenção, primeiro. Faz, eu acho que faz, acho que é simples. Qualquer coisa a gente pode pegar o vídeo depois e fazer. Melhor. Que a gente pega mais. Beleza, então vamos pra frente, né? Aí dá pra gente andar mais rápido. Então aqui, ó, criar nova dimensão, né? Então é o mesmo princípio, como eu tenho as medidas lá, as dimensões que eu uso muito no projeto, né? Eu posso criar aí as dimensões como item mestre também. Então isso aqui, ó, por exemplo, a gente falou lá da nuvem de dados, né? Quando a gente falou lá da transformação no encontro passado, e a gente usou aqui a nomenclatura que vem o nome da tabela e o nome do campo, né? E se eu não quisesse que o usuário enxergasse essas dimensões dessa forma aqui? Então eu poderia, por exemplo, colocar assim, ano da emissão da nota. Eu poderia criar uma dimensão e o nome dessa dimensão vai ser ano da emissão da nota. Né? Internamente, nosso projeto fica organizado, porque a gente usou essa nomenclatura, né, das tabelas. Quando vocês quiserem achar, tá bom? Obrigado. Viu?
Então a gente pode usar isso aqui internamente para fazer a correspondência das tabelas, para ter a organização do projeto, mas lá no projeto mesmo, lá na parte visual, a gente pode criar uma dimensão falando que tem um nome mais negocial, certo? Apesar que eu gosto de usar esse nome porque, inclusive nessa lista que vai aparecer das dimensões aqui, se a gente usa o nome da tabela, o nome do campo também vai ficar em ordem alfabética, certo? Mas aí vai do gosto de cada um, né? Vamos criar aqui uma dimensão nova. Primeira forma de criar é uma dimensão simples. Então eu posso criar aqui uma dimensão categoria, por exemplo. Certo? Aqui está o nome dela, né? Então está aqui, categoria descrição. Eu poderia falar assim, ó, categoria do produto. Certo? A expressão de rótulo, como é que vai aparecer isso aqui quando eu colocar numa tabela, colocar num gráfico, né? Como é que vai ser o cabeçalho daquela dimensão ali? Então eu posso definir um rótulo aqui que inclusive pode ser calculado também, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar o mesmo nome, que eu já coloquei um nome bem negocial aqui em cima. Vou clicar em concluído aqui, tá? Outra coisa que eu falei lá, não falei na medida, né? É que como a gente está criando aqui uma parte meio padronizada, a gente pode usar essa descrição aqui, ó, que é bem legal, tá? Deixa eu voltar lá. Essa descrição aparece? Isso aqui, ó, só um minutinho, Lohana. Isso aqui é um pega, tá? Toda vez que você cria uma dimensão nova aqui, a tendência é a gente vir aqui e clicar em concluído. Cuidado, tá? Porque eu não adicionei ela ainda, tá? Então aqui, ó, ele tá me perguntando. Já vou pegar. A gente vai pegar lá e trazer pra cá, né? Eu acho que é melhor, né? Que a gente vai conversando e comendo, né? Vou dar uma olhadinha lá. Então aqui, ó, só para fechar isso aqui, na descrição, né, a gente pode descrever o que é aquilo ali, né? É a categoria dos produtos cadastrados, por exemplo, certo? Isso aqui é legal, ó, incluir dimensão, né? Concluído. Então ele passa aqui a ser para mim um item mestre ali, que é uma dimensão. Aquela questão das cores que eu estava falando com o Hudson lá. Aqui, ó. Depois que a gente cria a dimensão, eu posso editar aqui, ó. E aí abre essa opção aqui, ó. Eu não sei por que não abre na hora que você está criando. Já deveria ser na hora que você está criando. Depois que você salva, aí você edita, aí você tem essa opção aqui, ó, cores dos valores. Né? Esse é do novo, né? Esse é da versão de abril. Uhum. Então aqui, ó, chaves, por exemplo, né? Vou colocar cinza. Certo? Eu posso atribuir valores padrão. Isso é muito legal para aquilo que eu falei de situação, por exemplo. Né? Em aberto, suspenso, cancelado. Cancelado é vermelho, suspenso amarelo, uma cor de atenção, né? Verde é uma coisa de legal, né? E tal. Fora essa questão de... É a mesma coisa que build, de você colocar, manter as cores, né? E em várias abas você mantém as mesmas cores. Mantém as mesmas cores, isso. No Click View e no ClickSense também, ele tem essa opção de manter cores. Só que ele coloca cores aleatórias, né? Ele busca da paleta que ele tem lá, certo? Mas se você quiser deixar cores fixas, né? Aí você poderia definir por aqui. No caso, esse é a criação de uma paleta de cores. Né? Você está criando uma paleta de cores, certo? Então vem aqui. Eu só senti falta, porque eu achei que isso aqui, ó... Não é o RGB, na verdade. Não, seria outro. Eu senti falta de você poder utilizar variáveis aqui. Que aí a gente poderia usar uma paleta como variável, igual a gente faz lá no Click View, e colocar o nome da variável aqui, ó, ao invés de colocar um valor. Tá? Porque isso aí fica dependendo do usuário. O cara pode chegar aqui e meter um verde brilhoso aqui, ó. Ele acha lindo, né? Ou o vermelho do Flamengo, sei lá, sabe? Aí ele faz lá o que ele quiser, né? Faz a lambança, né? Então, assim, era legal a gente ter uma padronizada das cores, certo? Tem cores mais pastel, que são essas mais do centro aqui, geralmente são melhores, certo? Então eu defini um valor, uma cor aqui para cada valor, sim, sabe? Já tentou aí? O quê? Colocar variável? Não. Acho que não funciona não. Aí agora se eu pegar aqui a categoria do produto, ó, vou substituir aquela dimensão que a gente tinha usado lá, né? As cores aqui eu não vejo, hein? Vou pegar aqui aparência, cores, tá automático, coloca por dimensão. Aí. Certo? Então veio as cores direitinho lá, conforme a gente tinha estabelecido. Vou só fazer a criação de um outro gráfico aqui para ver se é bem automático. Vou fazer o mesmo gráfico aqui de novo.
pegar a medida, faturamento. Não veio. Realmente eu tenho que ir lá na aparência e clicar em cores e colocar por dimensão. Aí ele vem. Tá? Tranquilo? Então, por exemplo, é aquilo que eu estava falando da documentação, né? Aqui nas medidas ainda é mais importante ainda. Isso aqui, ó. A gente vem aqui e coloca lá. Traz o total faturado no ano que está, no maior ano que está selecionado pelo usuário. Se não houver nenhum ano selecionado, traz o maior. Certo? Então, assim, isso é uma documentação. Mas essa descrição aparece aonde? Só quando você pois vai lá ou ela aparece no gráfico? Não, olha só, é que eu vou mostrar aqui. Aquela ajuda, sabe? É o que eu vou mostrar agora. Se a gente vier aqui, ó, tá? A gente clica aqui, né? E vem aqui na apresentação geral, deixa eu ler aqui, ó, mostrar detalhes. Pronto, mostrar detalhes. Quando eu faço isso, ele mostra um izinho aqui, ó, tá? No seu gráfico. Então você clica aqui, ele traz, ó, dimensão, NF emissão mês, medida, total faturado no ano de 2003, traz o total faturado no maior ano que está selecionado pelo usuário, tá vendo? Então ele traz uma descrição, uma documentação aqui, isso é muito legal. Né? De todos? Todos os objetos uma vez só ou é um por um? Não, você tem que ir um por um e pedir para mostrar os detalhes. Então quando você pede para mostrar os detalhes, aí lá, te lá permite. na hora que você clicou lá, na hora que você mostrou... Você tem que fazer um por um. Então, não é isso. Lá na parte da apresentação. Ele apareceu só naquele gráfico. É, só naquele gráfico. Só daquele gráfico. Uma coisa que eu sinto falta no ClickSense é o Shift, né? Para poder selecionar mais de um ao mesmo tempo e definir algumas propriedades que são comuns entre eles, tá? Então, assim, é legal, porque aí você documenta as medidas. Como você está criando ali um padrão, né? Então, o ClickSense ele é Self-Service BI, muito Self-Service BI. Então, você pode disponibilizar uma aplicação para o usuário final, deixar pronto alguns gráficos ali, mas deixar pronto algum menu de opções ali que ele possa se servir. Né? Então, como ele vai se servir, ele tem que entender o que ele está pegando ali. Né? O que é essa medida total faturado ano? Aí ele clica lá e ele vai saber o que é a descrição dele. Né? E quando eu venho aqui, ó, cliquei nela, ó, ele traz aqui também. Ó. Tá vendo? Então eu posso ir um por um, né, e olhar a documentação aqui para saber o que aquela medida diz. Certo? Então uma regra de negócio mais complexa, posso definir a regra de negócio lá, né, deixar documentado. Ok? Vocês querem pegar um salgadinho lá e trazer? Só sacaneou, já não tá... Essa parte de documentação é bem interessante aí para as medidas, né, e dimensões. Ainda nas dimensões aqui, ó, a gente criou uma dimensão simples, eu poderia criar uma dimensão hierárquica, né, que é aquilo que o ClickView já tem lá, que a gente usava bastante. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, o ano, pegar o mês, né, e pegar aqui a data, por exemplo. Certo? Vou chamar isso aqui de drill down ou hierarquia ano barra mês barra data, certo? Poderia escrever aqui também, né? O que é essa hierarquia? Apresenta a totalização por ano. Quando filtra o ano, apresenta o mês. Quando filtra o mês, apresenta as datas. Pronto. É o mês não, é os meses. Meses. Meses não tem acento. Filtra o mês, apresenta as datas, certo? Incluir a dimensão, né? Você já definiu uma cor aqui, ó, mas é uma cor fixa, né? Não é aquela cor lá variável, lá, conforme os valores que a gente tem, né? Incluir dimensão, concluir. Então tá aqui, ó, hierarquia, ano, mês. Tem até um íconezinho diferente, né? Eu poderia, vamos mudar aqui, vou criar um outro gráfico aqui do lado.
fosse assistência ali, que eu não quero, né? Vou mudar aqui para um gráfico de barra. Gráfico de barra. Vou pegar uma medida aqui, ó, do trimestre, faturamento. Vou limpar aqui, né, o que está filtrado. Então tá lá. Se eu selecionar 2012, cliquei aqui, ele passa para os meses. Selecionei aqui o mês de dezembro, confirmei e passou para as datas. Certo? Bem tranquilo isso aí, né? Só dar uma olhadinha aqui na questão das cores. Eu ia falar isso, que aparece. Ó, Aparece. ele tem, mas está desabilitado. Então, Porque você já selecionou ali? Não, na hierárquica Não aparece? não aparece. Tá? Então na hierárquica você não tem a opção de... Será que não é Deve porque ter já está isso. selecionado ali, não, Adriano? Não, quando você seleciona aqui é para criar. Não, a cor ali, ó. Aquela cor ali. Ah, tá. Você disse que está selecionado aqui? Não. É porque realmente você teria que definir para todas as datas, para todos os anos, para todos os E meses. se você selecionar uma das opções ali, NF mês, ele não dá essa opção? Aqui é a fórmula. Ah, ele só mostra, né? Só mostra os campos. Só mostra os que campos. você Não criou deixa para você criar mexer. ele. Não. Estranho. Então realmente você não é uma dimensão só que você está usando. Você vai colocar um valor para cada um. Né? Eu não sei se talvez não, mas não tem como não. Se a gente definisse aqui o ano, o mês e, o dia, e a data, se ele obedecer aquelas datas, aquelas cores lá. Mas não é não, porque isso aqui é uma coisa, a outra ia ser outra coisa. Tá? Beleza? Para esse? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso que eu tinha levantado aqui. Drill down, cores para dimensão mestre, criação de medidas mestre, rótulos a gente falou, né? Tal, fórmulas avançadas e nomes e rótulos com melhor compreensão pelo usuário final. Rótulos calculados, então a gente já fez isso. Criação de gráficos usando as dimensões e medidas mestre, fomos também, né? E criação de visualizações mestre como biblioteca. Tá? Então aqui, terceira parte aqui dos itens mestre que a gente tem, então, são as visualizações. Então, visualização é aquilo que eu falei, eu posso criar uma aplicação e já deixar vários gráficos prontos para o usuário final, mas eu posso ter aqui também ó, visualizações prontas para ele utilizar, que não estão na pasta, que ele poderia vir aqui e criar uma pasta para ele. Né? Então no ClickSense Server você tem a opção lá das pastas que foram publicadas, que são as pastas base, né? E você tem as minhas pastas, que são as pastas do usuário. Aquelas pastas não ficam visíveis para o restante dos usuários. Então ele poderia criar uma pasta para ele e arrastar aqui, ó, se servir aqui dos gráficos que estão prontos, mas que não estão no padrão lá das pastas que foram criadas. Né? Para criar uma visualização mestra é bem simples, basta eu clicar aqui em uma dos gráficos e arrastar para lá. Tá? Aí ele vai criar ali, ó, por exemplo, eu posso trazer aqui, né, faturamento por hierarquia de ano barra mês barra data da emissão. Esse é o nome, né? Vou colocar assim. Eu poderia descrever isso aqui melhor aqui embaixo, né? Data da emissão da nota fiscal. Certo? Incluir. Então tá lá. Então se eu tiver em outra pasta qualquer, eu posso pegar isso aqui, arrastar para cá, tá pronto o gráfico. Certo? Então a gente pode criar uma biblioteca de visualizações ali e deixar pronto para o usuário. Ok? Tranquilo? Aqui, ó, inclusive ele nem deixa eu editar aqui as propriedades, né? Eu poderia ter editado as propriedades aqui antes de criar a minha visualização mestre aqui. Que aí no caso o usuário não teria essa opção. Isso. Então aqui ele tá, na verdade ele deixa, né? Isso vai se servir aqui das visualizações prontas que ele tem, mas aí você colocou ali, ele te pergunta, ele fala assim, ó, essa visualização está vinculada, ela está presa lá na biblioteca lá. Você quer desvincular ela? Aí eu posso pedir para editar aqui e eu estou desvinculando, né? Ó, aí eu venho aqui, vou lá na aparência, vou mudar aqui para o gráfico do Sávio, que é o gráfico de rosca. Né? Aí eu venho aqui, ó, aquela lá tá do mesmo jeito. Opa!
Ele mudou o outro também. Ele mostrou lá em cima. Então ele deixou editar. Isso. Ele deixou editar Deixa eu aqui. editar, vou pôr assim. Deixou editar. Será Não sei se tem como desvincular isso aqui, hein? Ó, Só que aí detalhes ele de mestre. mudaria assim para todos os outros usuários. Não. Sei. Porque nesse caso Não. Na verdade, não. Mas você não está mexendo com o mestre? Mas é o mestre, mas eu não tenho permissão de editar o projeto base. Tá. Eu estou editando para mim. Certo? Mas a gente pode testar isso com o server. Com o server. Então, Entendi. tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem uma opção. Desvincular aqui. Tá? Então eu posso desvincular esse aqui. Agora sim, né? Mudar de novo. Esse aqui muda para pizza. Então esse aqui está com pizza, esse aqui está o gráfico do sábado. Beleza? Você que é usuário mesmo vai desvincular isso aí, né? Vai ver aquela mensagem assim, já vai ficar. Ai meu Deus. Vou mexer no cancela. Chama a Lohana. Ai meu Deus, chama a Lohana. Os nossos lá não, os nossos vai clicar em tudo. É. Tá nem aí, vai clicando. Quando eles veem que já fiz uma cagada. Olha. Opa, pera aí, deixa eu chamar o pessoal lá do ClickView. Vai dar o Ctrl Z. Não vai nem dar Ctrl Z. Vai salvar. Ainda bem que ele não deixa publicar, né? Querem praticar um pouquinho isso aí? 5 minutos? Vamos lá. Faça um. Vocês praticam. É, isso pra mim. Pra mim, não conheço nada disso. Faz aí, Camila. Nossa. Tem só um monte que... Nossa senhora. É, Mas tem os pães, né? Agora já não tem mais. Vou pegar. Nossa, coloca lá dentro. Brasil aqui. Uma coisa legal que eu falei também, pessoal, aqui ó, quando você pede para incluir uma dimensão, Nossa, vocês são as coisas do Valmir. aqui ó, gráfico de barras, né? Quando eu venho aqui ó, incluir dimensão, as dimensões mestre, elas vêm primeiro. Tá? Você vê a prioridade, né? Então a prioridade realmente são esses itens padronizados que a gente cria. Os mais usados. Os mais usados e os de melhor prática, né? Você usar com boa prática. Tá? A mesma coisa para as medidas, tá? Então as medidas elas vêm primeiro aqui, ó. Medidas, aí depois os campos. Ok? Alguma dúvida nessa parte das medidas mestre, então? Bom, antes da gente falar do mashup lá, tem uma coisa assim, um comentário assim que aconteceu comigo lá na ITI. Quando você trabalha com a carga de dados que tem muitos registros, né? Carrega lá, por exemplo, a gente está carregando lá os certificados, tem 8 milhões de certificados de 2016 para cá, mais 19 milhões de subjects, mais não sei quantos milhões de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então a base é grandinha, o servidor não é tão bom, né? Ele tá com 32 GB de memória, não sei quantos núcleos lá que tem. Mas o ClickSense ele tem uma opção que é criar índice, não sei se vocês já viram. Quando você roda uma carga, né, e você coloca um campo novo, acrescenta um campo novo, depois que ele termina a carga, ele aparece lá, criando índices, certo? E aí ele vai criando ali vários, para cada campo que ele encontra lá que é grande, ele vai criando um índice interno lá. Ele diz que é para agilizar a pesquisa quando você abre a primeira vez. Você faz a pesquisa no campo pela primeira vez, certo? Só que isso, enquanto você está desenvolvendo, deixa muito lento e a carga fica lenta também. Então, por exemplo, lá no certificado a gente tem muito campo que é texto, que é campo grande, que tem vários caracteres, né? E aí ele vai criar o índice nesse campo, ele demora. Então ele está demorando 40 minutos para fazer a carga do certificado. Mas tem como você desabilitar isso.
a criação de índice. Então, quando você desabilita a criação de índice, ele cai drasticamente assim, essa questão da carga, porque ele não vai criar o índice. Só que aí, quando o usuário for entrar para consultar, vai demorar um pouquinho mais. Aí tem que medir o custo-benefício disso. Tá? No que eu vi lá do painel, não impactou muito na consulta, não. Então, no meu caso lá, eu tirei, né, Create Index on Reload, uma coisa assim. Tá? Isso aqui, ó, Create Index Script Click Sense. Aqui, ó, esse cara aqui. Essa variável, ó, Create Search Index on Reload. Se você setar com 0, ela não vai criar. Se você setar com 1, ele vai criar. Ou se você não setar, né, ele vai criar. Tá? Default é 1. Tá? Aí eu coloquei isso aqui, ó, Create Search Index on Reload igual a 0. Tá? E aí fica bem mais rápido a carga para mim lá. E uma coisa que a gente pode levar em consideração também é a questão da extração e a questão da transformação. Não tem por que você criar índice na extração e transformação, sendo que você não vai operar dado ali dentro. Só no dashboard. Só no dashboard. Tá? Então você pode usar isso aqui, tá? Isso é uma coisa bem legal aí que eu estou usando lá na ITI. Vamos lá? Próxima parte aí é a criação de mashups. Quem já viu aqui? Quem já trabalhou com mashup? Já fez alguma coisa em mashup? Camila? Mas nada fosse para produção, Nunca fez nada. Sabe também? Olha só, dentro do ClickSense Desktop, aqui no Hub, tem essa opção aqui, ó, que é o menuzinho lá no canto lá, né? E existe aqui uma opção que chama DevHub, certo? Esse é o negócio que é API? É. Ah, não, eu mexi lá no TRE. Uhum. Então no DevHub, né? Então se você abrir aqui, ó, ele vai chamar lá um endereço, né? O ClickSense Desktop, ele é um mini server. Tá? Então ele está instalado, rodando aqui os serviços dele. Esse cara que a gente estava usando aqui é como se fosse um browser, que está chamando os serviços lá. Você pode chamar pelo browser aqui também, pelo Chrome, pelo Firefox, né? Acessando o endereço lá, e ele vai abrir algumas opções também. Então o DevHub, ó, é um local aí que você tem algumas opções para trabalhar com os projetos, para criar mashups, para criar extensões, né? Então a gente pode trabalhar por aqui. A primeira forma de fazer um mashup seria utilizando o Single Configurator. Não sei se vocês viram, inclusive naquele curso lá de QAP, você participou do curso de QAP? Comigo como monitor, não? A gente tem lá, a gente nem falou sobre esse Single Configurator muito assim, depois eu acabei vendo aqui que ele tem umas coisas bem interessantes aqui, tá vendo? Se vocês quiserem ir fazendo aí também, abre aqui o ClickSense Desktop, ó, tem no menu e escolhe aqui DevHub. Ok? Ele vai cair dentro dessa página aqui. A gente vai selecionar lá a primeira opção, que é o Single Configurator. Deixa eu voltar aqui para ver no biquinho. Ó, então tá aqui, Single Configurator, primeira opção. Tá? Então a gente clicou aqui. Vai abrir uma área aqui para a gente construir aí um Single Configurator, né? Como no Mashup lá, a gente tem aqui a opção de escolher a aplicação. A gente vai escolher aí o NF emissão. Cadê ela aqui? NF emissão. Só tem NF treinamento. NF treinamento, NF treinamento. Cadê NF treinamento? NF treinamento. Ele tá no Word aqui. Aqui, ó. NF treinamento. Beleza? Porque já tem alguns gráficos prontos aí, né? Olha só, vou clicar aqui na pizza. Oi? O que aconteceu aí? Não, vi o dólar aqui 3,80, fui autenticar a internet aqui. Quase que pra trás. Já vai explodir, viu? Vai, tá taxiando. Para mim ele decola. Então aqui, ó, ele vai criar para você o endereço
né? Um endereço lá para você publicar um gráfico que está dentro da aplicação. E aí eu não tinha percebido isso aqui ainda. Você tem como marcar ou desmarcar algumas opções aqui, ó, por exemplo, por padrão ele vem aqui Disable Interaction, né? Se eu desmarcar isso aqui, ó, ele permite que eu faça interações lá com o gráfico. Porque uma coisa que eu achava que o Single Configurator fazia era trazer objeto estático, né? Mas não, ele permite que você interaja com as informações também. Então se eu pegar essa URL aqui, ó, Ctrl C, vou abrir ela aqui, ó, Ctrl V, tá? Só responder minha esposa aqui rapidinho. Você vai contar? Eu sei que estão me gigante lá, não? Então, tirei. Então aqui, ó, tá lá, né? Ó, tem as animações e eu posso fazer filtro também, ó. Cliquei aqui, filtrou. Mas você marcou de novo? Hã? Você marcou de novo? Marcou o quê? Você só desmarcou aqui, pegou e jogou lá. Fecha o essencial de novo. Copiei o URL, isso. Sim. Não, bem aqui. Vai lá em General, Disable Interaction. Pronto, agora clica aqui. Copia. Não é o mesmo, não? Não, não é mesmo não, porque na URL provavelmente ele vai dizer isso. Ó, agora clica lá. Tá vendo? Aí ele filtra, tá vendo? E você pode mostrar também mostrar as seleções atuais, ó. Seleções, Show Selection Bar. Né? Deixa eu dar um F5 aqui, ver se ele atualiza. Não atualizou, tá vendo? Que realmente é diferente aqui, ó. Então eu venho aqui. Você também fica iniciando. Tá? Assim, isso aqui eu não conheço muito não, tá? Então, assim, na verdade, eu queria, inclusive, eu anotei aqui, ó, no e-mail, criação de mashup com single configurator, vantagens e desvantagens. Eu até queria que a Nayara tivesse aqui também, talvez o Bruno, pra gente discutir aí quando utilizar esse single configurator. Acho que fica tarefa para casa aí, a gente vê com eles, ver se eles falam aí no próximo, talvez, né? Quais as vantagens e desvantagens, se alguém já usou com o single configurator, né? Então agora ele apareceu lá, a barrinha de seleções, né? Então, Mas como é que você vai aparecer em opções? Eu tô clicando em opções. seleções aqui, ó. Show Selection Bar. Tá? Tem umas coisas também que a gente precisa estudar, porque, não sei se vocês já usaram lá no ClickView, mas pela URL que você abre o painel, tem como você executar algumas ações, passando aqui os parâmetros, ó. Tá? Então assim, ó, tá aqui, ó, Option Current Selection, tá vendo? Deve ser isso aqui, né? Deve ser a barrinha, deixa eu tirar aqui para ver se ele tira, ó. Ó, tirou, tá vendo? O Clear All aqui, né? Select igual a Clear All, né? Se eu clicar aqui, deixa eu tirar essas aqui. Vou mandar aplicar aqui uma seleção, ó. Vou pegar aqui o ano, colocar 2014, Add. Aí ele gerou aqui a URL. Se a gente ver aqui, provavelmente na URL está selecionando lá. Select igual NF emissão ano, vírgula 2014. É bem parecido com o ClickView. Só que o ClickView você passava aqui uma lista. A gente tinha que passar uma lista, vírgula, e o valor que você queria que selecionasse daquela lista. Aquela lista precisava existir. Você não podia passar um campo direto. Entendeu? Né? Até que no Senado lá a gente tem isso. A gente fez lá para os temas, né, do painel do cidadão. Né? Ah, verdade. Tá? Então, assim, o que eu estou vendo aqui é que, na verdade, o Single Configurator ele vai gerar aqui uma URL, mas é uma página inteira que ele vai gerar. Se eu quiser colocar 3 objetos na mesma página, eu não consigo pelo Single Configurator, né? É porque são single objetos. Se bem que eu poderia usar o iframe. Olha aqui o iframe dele aqui, ó. Então eu posso, em um HTML, incluir esse iframe aqui, né? Então deixa eu tentar fazer um teste. Vou pegar aqui documentos,
clique, Sense, Extensions, curso QAP, vou pegar o Start aqui. Vamos incluir essa div aqui. Vamos ver o que vai virar. Esse cara aqui vai estar no localhost, curso QAP, start.html. Opa. Ah, tá. Tá errado aqui. Os pontos. 48, 48. Não. Só lembrar aqui. DevHub, minha chave. Vou pegar um exemplo. Pronto, aqui só vou pegar a URL. Tô esquecendo alguma coisa, né? Uma URL. Poxa, não tem nenhum pronto aqui. Acabei de mexer ali, tava pronto. Por que não tem? Aí, ó, tá aqui. Curso QAP. View. Né? Tá aqui, ó. Só quero mudar aqui agora para Start. Start. Vamos ver se ele vai abrir aquele iframe lá. Ele conseguiu conectar na aplicação, que ele abriu aqui o Selections Bar. Mas eu não criei o iframe lá, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que estou fazendo alguma coisa errada aqui, porque eu salvei. Vamos ver aqui. Aqui, salvei. Como é que faz aí, tio? Você que é bom no HTML aí. Eu coloquei um iframe aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Coloquei um iframe aqui, ó. Depois dessa div e antes dessa div. Não era para ele aparecer lá? Era para ele aparecer lá. Vamos colocar o tamanho da div. Tamanho? Não, você está colocando entre divs, você pode estar por trás de alguma delas. Posso estar por trás? Vou colocar aquele aqui dentro, então. Pode ser? Pode ser. Vamos ver se vai lá. 5. Mas ele não apareceu ali nada. Qual o tamanho dele? Até se pular o tamanho. Todo objeto no HTML tem tamanho. Tem uma dimensão, tem uma posição. Pois é. Eu queria que fosse uma coisa mais simples aqui. Então pode fazer aqui também. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou fazer aí, ver se consegue. Eu posso colocar aqui o if igual a 300px igual 300px. Vamos fazer um teste aqui. Não está aceitando nada aqui, na verdade. Esse é outro. Object not found. É muito estranho isso. Essa metas resume aqui estava funcionando. Esse RPG. Ele está dando erro na pesquisa do HTTP localhost 4848 aqui. Então, você fez o F2 aí, o console? É simples, mas ele está dando um erro para achar o localhost 4848. Se eu pegar só o... Deixa eu pegar esse cara aqui que eu sei que está funcionando. Esse RPG. Aqui, ó. Start. Não, vou pegar esse próprio aqui que eu fiz, que é o metas resumo. Isso mesmo. O que? Deu certo aí? Não, só falando um pouquinho do iframe. Botei o iframe aqui. Talvez eu tenha que colocar ele dentro de uma div ali. Pra funcionar. É isso que eu ia falar mesmo. Mas só um minutinho. Aqui, ó, ele apareceu, ó.
Conseguiu aparecer. Realmente ele está por trás, ó. É. Só que tinha que Vai ser aparecer legal. lá. Olha lá o gráfico. Apareceu. Então tá aqui, ó. Na pixelzinha. Ó, então com o iframe eu consigo fazer, né? Eu posso inclusive colocar ele dentro de uma div aqui, ó. Mas tem que colocar vários. Fica mais bonitinho, iframes, quer um ver? pra cada um. Mas é melhor colocar dentro da div do que do iframe. Vou colocar dentro da div que já tem um CSS para ela ali. Vou pegar ele aqui, ó. Vou criar uma outra div aqui, Qual a ó. diferença do iframe para Hã? a div? Não sei. É porque a div, Pelo você Fernando. consegue, a div você consegue manipular ela. O iframe. Ah, o iframe não consegue não? Eu vou colocar Não, aqui é como se tivesse um browser dv no outro. teste iframe. Entendeu? Você pode colocar dentro daquele endereço, aquele HTTP, você pode colocar o endereço do Google. Você tem Eu sei. Como se fosse um Não, isso aqui pois é, isso aqui Como se é. fosse um túnel, mas não vale a pena, não. Pois é, aí essa que é a questão. Qual que é a vantagem de eu implementar com o JavaScript, referenciando os objetos e tal, e utilizar o iframe? Será que um é mais rápido que o outro? Entendeu? Porque dessa forma aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui agora. Vamos ver se fica mais bonitinho agora. Ó, criou. Aqui. É bem melhor assim. Pois é, agora aqui, ó. Vamos lá. Não, mas aqui eu estou criando com o single configurator, né? Então eu vou criar outro single configurator aqui agora para outro gráfico. Tá? A questão é, qual a vantagem? As vantagens e desvantagens. Então eu quero pegar aqui agora outro gráfico. Vamos pegar aqui o single configurator. Isso mesmo. Foi mesmo, foi? Foi isso. Era minha arte. Aguenta aí um pedacinho. Só mais do que a minha filha. Vai. Vou pegar esse gráfico aqui, ó. Outro gráfico. Vou tirar aqui o Disable Interaction. Ó, tem até language. Já troquei muito. Legal, hein? Tem tema que você pode usar. Tá, Selections. Set Clear Selections. Show Selections Bar. Não quero Show Selections Bar. Eu já tenho lá em cima, né? Inclusive, né? Apesar que está apontando para outra aplicação, mas... Então, mas eu poderia implementar talvez só a Selection Bar lá em cima, talvez. Então aqui, ó, vamos lá, vamos editar aqui o projeto agora. Eu vou trocar isso aqui, ó. Porque isso aqui é mais rápido do que fazer via JavaScript, entendeu? Agora eu quero saber qual que é a desvantagem de usar isso aqui. Por que não usar assim? Entendeu? A gente poderia talvez ver com o Hudson. Isso, por que não usar assim? Porque não é, olha lá, o quadradinho, ele não é responsivo. Ele é responsivo, ele aumentou aqui. Olha lá, olha o quadradinho que você criou lá. Pois é, mas esse aqui aumentou. Eu tinha feito ele pequeno e ele estava Então pequeno. coloca 100% mesmo. Porque... Você pôs o tamanho. Não, mas eu copiei de um para o outro. É o mesmo, né? Peraí, sumiu aqui. Vai freio. Coloca 100% aqui. Width 100%. Height igual a 100%. Não sei. Engraçado, eu já tinha colocado isso. Eu tinha colocado PX, mas tudo bem. Vou colocar aqui. Sim. Ó, aumentou. Já sabe que ele botou uma borda, né? Por que ele botou uma borda? Mas eu não falei. Não, mas eu não coloquei. Esse aqui veio sem, esse aqui veio com. Foi só ter aplicado. É cada div. Não, mas aqui tá a mesma coisa. Eu só troquei o URL. Só troquei o URL. Isso que eu tô achando estranho. Eu fiz isso. Eu fiz uma chave uma vez na página que eu teria de fazer, né? Na página principal, colocando um objeto que viu lá dentro. Como é que eu limpo a seleção agora, hein? É que não tem rolagem. Eu não tenho a barra de seleção. Não tem como limpar a seleção. Como é que eu faço aqui para voltar agora? Não tem como, né? Porque essa aqui, essa aqui, ó, ela está interagindo com a aplicação dessa aqui. Essa aqui está interagindo com outra aplicação. Então eu teria que ter uma barra de seleção para esse cara aqui, talvez. Né? Na verdade era para ter uma barra de rolagem. Assim, a ideia é a gente, talvez aí fica para a gente pesquisar. Por que não utilizar um single configurator? Né?
tá? Mas ele tem as opções, né? Tem várias opções ali que a gente poderia usar. E usando com iframe, o comportamento fica bem parecido com o Mashup. E é Tá? mais rápido. Mais rápido de implementação, né? Porque Vamos ele lá. tem mudado tantas coisas. Isso. Então, a outra forma de fazer aqui, então, seria a gente usar os templates padrão do ClickSense que tem aqui no DevHub. Então, aí a gente tem aqui... Eu não sei porque ele tá perdendo, acho, a conexão aqui, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Voltando lá. No Mashup, tem um monte de Mashup. Por que ele tá falando não Mashup aqui? Open Project. Ah, e tem eles aqui. Então eu vou criar um novo aqui. Vamos lá. Mashup Editor. DevHub. Que você já tá vendo. Ele não tem a Pois opção é. de adicionar ali, não? Guilherme, eu criei aqui meu teste.html. Olha lá, teste.html. Aí você jogou o iframe lá dentro, né? E ele é responsivo. Ele aumentou aí. Então aqui, ó. Vamos criar uma nova aplicação então. Se vocês quiserem ir fazendo juntos aí também. Aqui, Create New Mashup, né? Vou chamar aqui de Click Knowledge. Knowledge. Nome bonito, né? Basic Mashup. Vou usar aqui já o Slideshow, que ele é mais bonitinho. Você tá dentro do Hub? Eu estou no DevHub. A gente abre os mashups aqui e clicamos para criar um novo mashup. Novo mashup. Tá aqui, Mashup. Create new mashup. Nome. Click Knowledge. E agora? Não, só Ai, Jesus! Esse não é bom. Click Knowledge. E aí, Single Show Mashups. Aí eu acertei. Beleza? Slideshow Mashup. Slideshow Mashup. Create and edit. Certo. Que lindo. Tá. Então ele criou aqui, isso aqui é um HTML que já está pronto. Tem Bootstrap aqui, tem Carousel, tem... Como é que chama esse negócio aqui? No fundo? É o fundo fixo. Não, fundo fixo não, tem um nome, é o... Gente, como é que é o nome desse negócio? Nome bonito. Eu esqueci. Um fundo fixo. Esqueci o nome. Você coloca background igual fica certo. Acabou. Porque aquele ali de cima que está rodando lá é o Carousel, né? Uhum. Agora esse aqui, eu esqueci o nome dele. Você coloca no Deixa eu CSS. lembrar o nome dele aqui. Ele tá aqui, ó. Carousel. Parallax. Não, isso aí é o nome que você dá. Não, mas isso aqui é um Parallax. Esse nomezinho que tem com a lasanha ali, ó. Eu sei, esse aqui é o nome que você está criando. Mas sim. esse aqui é o Parallax, tá lá. Que é aquele fixo lá no fundo, né? Aqui, ó. É só você ver aí, Ó, background attachment tá lá? fixed. Isso, fixa tá vendo? e não repeat. Uhum. É isso. Mas eu acho que isso é um padrão, chamar de Parallax aquilo ali. Não, criaram, né? Uhum. Você Tá. pode criar o seu. Então, assim, quando a gente cria aqui então o Mashup, ó, ele já traz aí o HTML bonitinho, já tem um carrossel rodando ali em cima com as imagens, a gente pode trocar essas imagens aqui por outras, né? Aí, se vocês quiserem tentar depois em casa. Tem aqui alguns menus, ó, que já chamam funções do ClickSense, né? Então, Clear All, ele vai chamar lá um Clear All, que é o método lá da API, né? O back, o forward, né? Então ele tem esse tratamento todo aí. E ele já traz aqui alguns objetos prontos aqui, umas divs prontas, né? Para você simplesmente arrastar e soltar ali os gráficos que você quer mostrar. Então a gente vem aqui, escolhe a aplicação. Escolhi a aplicação, pego o gráfico que eu quero, né? Quando eu clico no gráfico ele me dá uma prévia, eu arrasto o gráfico para lá e está pronto. Certo? Eu poderia trocar ali, colocar lá, Ministério do Planejamento, ITI, não sei o que, né? Aí vai arrastando aqui, tem mais espaços, ó. Então eu poderia colocar outros gráficos aqui, né? Então com o template a gente consegue montar aí de uma forma bem rápida
um mashup, né? Já tinha feito isso aqui, Camila? Tinha, Lohana? Muito tranquilo, né? Acho meio chatinho dele pro começo ali. Ele sobe. Toda vez. Tá? Então a gente vai colocando os objetos, né? Você fala na primeira. Beleza? Agora, bem rapidinho, eu posso até passar para vocês o código desse curso QAP aqui depois. Vocês têm acesso lá à pasta de treinamento. Camila tem acesso à pasta de treinamento? Lá tem o treinamento de QAP lá, depois se vocês quiserem olhar com mais tempo, né? Aí tem os exemplos todos lá, tá? Mas eu vou passar bem rapidinho aqui, ó. Mas só concluindo essa questão do template aqui, ele gera lá o HTML, né? Então a gente tem aqui o HTML, onde eu tenho lá as divs, ó. Deixa eu achar aqui a div aqui. Div não é essa. Que deve ser o QV Object. QV Object. Aqui, ó. Que é o QV Object, ID QV4, certo? E aí ele tem lá um JavaScript, né? Ele separou aqui um JavaScript onde ele faz lá as chamadas da require. Não sei se vocês já viram aí, não vou entrar muito em detalhes disso aqui, mas basicamente essa require ela serve, isso aqui foi o Fernando que me falou, ela serve, é uma biblioteca que serve para evitar o conflito entre bibliotecas. Certo? Então se você usa uma biblioteca de terceiros lá para plotar gráfico, você usa uma biblioteca da Click para acessar a API do ClickSense, você usa uma outra biblioteca de cálculos matemáticos, sei lá, alguma coisa assim, para não existir conflito entre elas, a Require fica gerenciando isso. Então aqui nesse caso aqui, ó, a gente chamou a Require e passou aqui o JS Click, que é uma biblioteca, poderia passar vários. Até posso mostrar para vocês aqui um exemplo que eu usei aí, que tem várias bibliotecas que eu passo na Require aqui para poder fazer esse meio de campo aí, né, com as bibliotecas. E assim, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas o que ele faz aqui está bem mais complicado, hein? Aqui, ó. var app criou uma variável. Aí está chamando o objeto click aqui, .openapp, que é o método, né, e passando o nome do arquivo que ele quer abrir aqui, ó, que tem que estar lá dentro daquela pastinha documentos, click, sense, apps, certo? Ele vai buscar aqui. Eu ainda não tentei passar o caminho aqui, para ver se ele abre. A gente poderia fazer um teste depois também. Depois disso, ó, ele tem um outro método usando essa variável aqui, que foi criado o objeto para ela aqui, e aí ele vem chamando os métodos aqui, ó, getObject, né? Isso aqui é uma div criada lá, lembra aquela div que eu mostrei para vocês, que era QV04? Aqui é ela, aqui, ó, QV04. E esse aqui é o ID do objeto. Então aqui no single configurator, ó, eu fechei ele, abri ele em outra página aqui. Aqui no single configurator eu consigo pegar os IDs dos objetos, tá? Então eu venho aqui, NF treinamento. Acho que o primeiro que eu usei foi o gráfico de pizza, não foi? WYKXPND. WYKXPND. Certo? Então eu pego o ID do objeto, coloco aqui. O que ele vai fazer? Ele vai procurar esse objeto aqui dentro da aplicação do ClickSense, tem que estar criado, e jogar dentro dessa div aqui. Beleza? Tranquilo, né? E aí está instanciando aí vários objetos. Isso aqui, ó, quando a gente faz ele visual aqui arrastando e soltando, ele mesmo vai incluindo. Aqui tem 4, né? Então se eu tiver mais um aqui agora, ó, vou pegar aqui esse cara aqui. Pronto, coloquei mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu só não sei porque que ele coloca os 3 para frente. Mas tudo bem. Beleza? Então esse aí é o código que ele gera, né? Outra forma de fazer é a gente meter a unha e realmente fazer o HTML, né? É lógico que quando eu vou fazer eu nunca parto do zero, eu pego o que está pronto e altero, mas assim, conforme a experiência que a gente vai ganhando, né, a gente pode implementar do zero também, tá? Isso aí quem é bom em HTML, JavaScript, né, aí a pessoa consegue fazer umas coisas um pouquinho melhores. Eu vou abrir aqui esse metas resumo, que aí eu já falo lá do exemplo que eu fiz no ITI lá, só para a gente fechar aí, tá? Isso aqui, ó, é essa página aqui que eu mostrei para vocês, lá da ITI. Blá, 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 blá. Cadê ela aqui?
curso que é AP, tá? SEGP, ela chama metas, resumo, acho que é isso. Não abriu. Metas, resumo. Então, vamos apelar aqui pro Google aqui. É PG, tá? De GP. É PG. CPG? Olha lá. É porque ele tá com 2 projetos que são parecidos. Lá no Senado é GP. Esse é PG. Sabe, eu não ia achar nunca. Não, mas não veio não. Não veio não abriu não. PG, tá lá. Pois é, vamos ver aqui agora. Vamos abrir aqui os mashups aqui. Quando eu tô na dúvida, tá? Esse é um macetezinho, né? Quando eu tô na dúvida como é que é o endereço, eu venho aqui e abro ele pelo mashup aqui, ó. E puxa, né? Peço para visualizar. Aí ele mostrou lá, ó. Então eu só vou trocar aqui para metas resumo. Eu, hein mesmo. Será que porque tava caixa alta? Mas a página anterior Acho que tá não. com caixa alta. Era esse aqui que eu tava fazendo? Qual que é a diferença? HTTPS. Esse aqui é HTTP, né? É isso. HTTP. Tá? Então foi isso. Deixa eu tirar aqui, ó. Abre. Então tá aqui, a página é essa. Tá? Qual que é o desafio lá? Aquilo que eu falei para vocês de mostrar ou não certas colunas, né? Então assim, vamos do básico primeiro, só para a gente fechar aí. Aqui então eu tenho as divs, ó, né? Até eu tirei aquele nome padrão do ClickView lá, que é V01, que é V02. Eu gosto sempre de dar nome direitinho para você saber, quando você bate o olho no código, você sabe o que é aquela, né, aquela coisa ali, né? Na hora da manutenção é muito mais fácil. É, muito mais fácil. Então, DV, graph, grau, comprimento, segmento, tal, tabela, comprimento, segmento, material, não sei, uma coisa assim, e evolução mensal, né? Então, são divs que estão criadas aqui, está usando lá um CSS que está criado aqui no CSS aqui, ó. Tem um CSS aqui, cadê ele? Tem.class, acho que é esse. Tem aqui um QV Object aqui. Ó. QV Object. Tá? Então tem o CSS que não é esse cara aqui não. Acho que é QV Object. Tem um objeto que o Fernando deve ter criado. E tem objeto. E tem objeto de novo. E tem objeto de novo. Cadê o Object? Só tem esses três. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. QV Object. Talvez é da Click, talvez esse aqui. Talvez esse aqui é o nome que está lá no da Click. Vou procurar aqui, não está não, tá nesse aqui não. Eu abri ele hoje, mexi nisso aqui hoje, mas tudo bem. Mas esse é o CSS do Fernando? É. Então, procura no CSS do Hub. Pois é, tô achando estranho isso aqui. Normalmente tem que ter um CSS padrão dele. Eu até criei uns a mais aqui. Acho que esse aqui está buscando de outro lugar. Está buscando um template, ó. Isso que eu quero. É esse cara aqui que eu quero, quer ver? Aqui, ó. Esse cara aqui é Style Custom. Aí. Eu derivei para esse cara aqui, ó. Eu queria um pouquinho menor. Criei esse outro, copiei de cima, copiei. Então tem um CSS aqui que define, né? As propriedades lá daquele objeto. E aí aqui embaixo, ó, no caso lá daquele template que a gente viu lá do padrão lá do ClickSense, ele cria um JavaScript separado, né? Aqui ele colocou no próprio HTML, aqui no final o JavaScript, que eu poderia ter incluído aqui em cima, né? Assim como estão esses aqui. Poderia ser um script separado. Tá? Mesma coisa, né? Então ele vai chamar require aqui e tal. Aqui eu criei lá um Current Selections. O Current Selections é o único objeto fácil de achar aí, porque o nome dele, o ID dele é Current Selections mesmo. Então, qualquer projeto que você trabalhar, ele chama Current Selections. Aí tem um ID de um dos filtros aqui, que é um painel de filtros, que é aquele que está aparecendo lá em cima. Isso é basicamente QAP, né? Isso é o QAP.
Na verdade, eu acho errado o termo QAP quando você vai falar de mashup, porque na verdade você está fazendo um mashup. QAP é o servidor ClickSense, que equivale ao IAS, né? Que é que você publica aplicações para a internet, para a web, certo? O mashup você pode desenvolver tanto para o servidor QAP quanto para o servidor Enterprise, do ClickSense. Tanto faz. A mashup é você... Mashup, inclusive, é um termo que não é da Click, não é de informática. Mashup é você juntar algumas coisas. Não sei se você já viu no YouTube, tem o pessoal que faz mashup de música. Ele pega uma música do Black Sabbath e põe uma música do Led Zeppelin junto. As duas estão na mesma escala. Então a sonoridade fica parecida e dá para fazer uma música derivada das duas. Então isso é o mashup também. Né? Então mashup é você juntar algumas coisas. Tá? É super, né? Então, isso é bom, né? Melhor que mashup. Então aqui, né, ele apresenta aquele filtro, né, tá lá em cima, é um objeto que ele está referenciando lá dentro. Aqui, ó, eu estou forçando, no caso aí, como eu estava fazendo teste, eu queria que sempre ficasse aqui essa meta 01. Então eu estou chamando lá o app.field, passando o nome do campo, né, que eu quero fazer um filtro, e chamando aqui o método que chama selectValues. E aí eu passo os valores que eu quero selecionar para aquele campo, certo? Aí isso aqui que é o legal, ó, que eu não tinha usado ainda, o Fernando não tinha feito lá no exemplo que eu usei para fazer o curso, que é esse método aqui que chama Create Generic Object. O que eu preciso? Eu precisava avaliar aqui, ó, algumas expressões para definir se alguns objetos vão aparecer ou não dentro da minha aplicação lá, né? Não sei se eu cheguei a mostrar para você, Salve, mas aqui, ó, 2018. Se eu clicar aqui na meta 1, aí aparecem aqui alguns objetos. Inclusive algumas colunas dessas aqui, ó, aparecem ou não. Vou pegar aqui a meta 2 agora. Meta 2. Vai ver que apareceu uma coluna a mais aqui? Que isso é uma coisa que não existe no ClickSense. Coluna condicional, certo? E aí eu tinha que implementar isso aí para eles lá, porque isso aqui é uma cópia de um painel ClickView que já existe lá, e eles querem entrar no ClickView interno do TJ, e eles querem publicar para a internet. Então eles vão usar o QAP para publicar para a internet, não o IAS, porque o IAS ele só tem um painel lá, que é a licença, né? O ClickView só permite um painel. E a gente tinha que implementar a mesma coisa. Tá? Então, por isso que eu optei por fazer via JavaScript aqui para montar o QAP. E inclusive a div inteira, ela pode sumir ou aparecer, certo? Dependendo do que o usuário seleciona. Então aqui, ó, eu estou avaliando várias expressões aqui, estou criando aqui, é como se fosse um gatilho aqui, né, uma variável que contém o valor da expressão. Quando ele executa esse método aqui, ele faz um evaluate em todas essas expressões aqui e guarda os valores. E aí eu posso usar esses valores que foram guardados aqui no meu código. Certo? Então aqui, por exemplo, eu estou montando aqui o gráfico de grau de comprimento e segmento, que é o primeiro lá. Isso aqui foi as divs que a gente colocou, né? Então esse aqui, ó, grau, comprimento por segmento, tá? Então tá aqui, ó. Então eu estou fazendo lá, ó, get element by id, eu pego a div e dou um hide nela. Escondi ela. Aí eu verifico. É para mostrar essa div? Está nessa variável aqui. Tá? Que é essa expressão aqui lá do ClickSense. Se ele for igual a -1 é true, né? no ClickSense, no ClickView. E também, né? E se as metas selecionadas, que é uma outra variável que eu tenho aqui em cima, ó, count distinct meta nome meta, né? Se ele for igual a 1, ou seja, tiver só uma meta selecionada. Se eu selecionar mais de uma meta lá, ele não aparece. Pelo menos não deveria. Ó, ele sumiu algumas. É porque esses aqui eu não testei. Não tá tá? Esse aqui eu não testei, tá? Então por isso que eles estão aparecendo. Mas é porque eu estou construindo isso aqui ainda. Tá? Mas vocês viram que sumiu algumas aqui. Então ficou só 4 divs. Essas duas aqui são os iframes que a gente usou lá, né? Esquece. Então só esses dois aqui que vieram, porque eu não estou testando nesses casos aí. Beleza? Muito bom. Aí beleza, se isso for passar essa condição, aí ele vem aqui e dá um show. Então mesmo que eu fiz o hide lá, agora eu fiz um show, ok?
Beleza, aqui ó, eu estou criando um objeto on the fly, ou seja, em tempo de execução. Para criar esse objeto, olha aqui o que ele precisa para ser criado. Visualization.create, o tipo que você está criando, se é um combo chart, que é o gráfico que tem barra e linha junto, se é um bar chart, que é um gráfico de barra, se é um line chart, que é um gráfico de linha, se é um pie chart, que é um gráfico de barras, né? Isso aqui tem na documentação da Click lá. Vocês podem, quiserem ver todos os tipos, né? Hoje, por exemplo, eu usei um que eu não tinha usado ainda, que era o table. Aí eu criei um table aqui, adicionei as medidas, adicionei as dimensões, né? E aí ele espera aqui, ó, um array de medidas, tá? Então ele vai esperar aqui um array de medidas. A primeira medida que eu coloquei aqui é uma dimensão, ó, então tá aqui, ó, que é field definitions. É o segmento, ponto desk segmento, o label dele vai ser segmento, e eu estou passando aqui o null suppression, né, para tirar os nulos, igual a true, certo? Eu coloquei nesse array aqui. O mesmo array, isso aqui ó, é só a fórmula, tá? A fórmula lá é bem complicada, mas isso aqui veio lá do ClickView, foram eles que implementaram lá, cheio de if, certo? Não usaram muito set analysis e tal, mas eu não me preocupei muito com isso não, porque meu problema é migrar isso pro ClickSense do jeito que está lá, né? Então não melhorar, porque senão ia perder muito tempo. Ia perder muito tempo. Então aqui ó, ele veio, só jogou isso aqui dentro de uma variável string aqui, tá? A média aqui que é a medida. E aí ele vem fazer o teste aqui, né? Ele verifica lá, ó, se o reply, esse reply aqui ó, é o cara que está vindo lá da function aqui, ó. Tá? Que é o que tá, ele vai evaluate, ó. Ele vai avaliar, né, em português, ele vai avaliar cada uma dessas aqui e vai guardar dentro dessas variáveis. Então, reply.rgraphTab, né, detalhe medidão 1 ali, vai ter o valor daquela expressão. O reply.metasgraph2a vai ter o valor dessa expressão aqui. Beleza? E a gente consegue testar isso lá embaixo. Então, ele vem aqui agora e faz o teste lá. Ó. Se essa expressão for diferente de zero, que é o que ele tinha feito lá no ClickView, ele verificava o valor disso era diferente de zero, tinha que mostrar a coisa, né, aquela medida. Aí ele vem aqui naquele mesmo array, ó, e faz um push, né, que ele está colocando na lista aqui, e adicionando lá, definitions, né, aí aqui o que é def vai ser a fórmula, que eu joguei nessa variável aqui, então tá lá a variável lá embaixo. O label vai ser grau de comprimento, né, e algumas opções aqui, ó, type, né, bar, porque nesse gráfico combo chart tem como você colocar barra ou linha. Então nessa propriedade aqui você define se é barra ou se é linha. Tá? Para baixo aqui tem alguns exemplos de linha. Então beleza, só adicionou essa medida aqui. Aí ele vai lá e monta aquele gráfico lá. Esse gráfico, deixa eu tirar uma medida aqui. Ele montou esse gráfico aqui. Ó. Tá? Deixa eu pegar a 1 aqui, eu acho que a 1 está melhor que a 2. Não é 5 não, cara. É 1. Tem que esperar. Pronto. Agora sim, aqui tem um probleminha, que como eu estou desenvolvendo e aprendendo isso aqui, olha só o que acontece. Se eu clicar aqui em Goiás, mas aí ele vai atualizar os gráficos, só que ele vai rodar de novo aquela... Ó, atualizou. Vai não. Você colocou. Ah, esse é o outro, tá. Esse é Desculpa. Vou fazer aqui embaixo. Se eu clicar aqui em segundo grau, ó, ele vai, quer ver que ele vai atualizar aqui, ó, atualizou, tá vendo que piscou? Ele montou de novo. Então ele entrou naquele método e rodou de novo. Então assim, o engine do ClickSense aí, quando eu cliquei aqui, ele já foi em todos os objetos e recalculou. Só que ele chama aquele método de novo. E aí ele monta. Não está repetido. Aí é o evento. Ele está chamando o evento lá. Isso aqui é do ClickSense. Quando eu clico aqui, ele atualiza o cálculo lá. É do motor do ClickSense. Só que quando eu clico aqui, ele chama aquele evento novamente. Aí ele vai testar tudo de novo, montar tudo de novo. Entendeu? Aí talvez eu tivesse que conversar um pouquinho com o Fernando aqui para ver como é que a gente pode melhorar isso aqui. Tá, para não ficar piscando, né? Recalculando. Inclusive questão de memória também, não sei se... O Object Request. Tem que ver lá como é que a gente faz isso. O Object Request ele faz isso sem precisar da refresh. Entendi. Beleza? Então aí ele remonta, né? Só fechar aqui então. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. Aí ele vai, monta lá, adiciona as medidas. Né? Nesse caso aqui, dessa tabela, aqui ó, gráfico, tabela, detalhamento.
Então ele vem lá, testa, esconde, aí ele testa se tem que mostrar, se tiver que mostrar ele dá um show, beleza? Na div inteira. Depois ele vem aqui adicionando, pega aqui a primeira medida e adiciona ela, se tiver que adicionar, né? Isso aqui, se tiver que adicionar, é o condicional da expressão lá no Click View. Então quando a gente tem lá no Click View as expressões dentro do Click View e tem lá o condicional e a gente coloca uma fórmula, né? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu só adiciono no array das medidas que eu vou criar aquele gráfico se ela tiver que aparecer. Se ela não tiver que aparecer, eu não adiciono no array. Então na hora que eu peço o visualization.create lá embaixo, ele vai montar só com as dimensões e métricas que eu pedi para incluir no array. Certo? Aí ele monta só o que tem que aparecer. Então aqui está incluindo a primeira, depois a segunda, ó, também vai fazendo teste, tal, terceira, né, quarta, quinta, ó, você tem vários aqui, tem 9. Vamos lá para frente. Vou ter um log aqui, eu vou até tirar ele, porque está funcionando. Med. E aí no final ele cria uma table. Tá? Então tem uma table, né? Tá passando aqui o array com as medidas e as dimensões, algumas configurações a mais aí que estão lá na documentação desse tipo de dado aí, tá? E aí vocês podem olhar lá depois. Tranquilo? Camila não tem o acesso ainda à pasta lá dos treinamentos, eu vou te passar, aí vocês podem entrar lá na pasta do treinamento QAP, que chama, e baixar lá os slides, o material inteiro. Toda a pastinha que tem dentro dessa pasta de treinamentos lá, ela tem uma árvorezinha que é com tudo que é necessário para executar o curso, certo? Aí você pode baixar a pasta inteira, copiar ela numa pasta na sua máquina lá, e aí pode executar lá os exercícios e tal. É legal para vocês conhecerem como é que trabalha essa questão do JavaScript aí com QAP. Beleza? Desculpa, Adriano, você poderia passar de novo o link? Link do? Eu passo para todo mundo de novo, na hora que eu for adicionar a Camila. Ok? Então, obrigado aí, pessoal. Aí até a próxima. Vamos ver se a gente marca agora a próxima, o NPrint, tá? Bom dia. É. Print é bom.